Criança fumando, eu tenho certeza que você já viu. Mas e cobra fumando? Você já viu? Pois é, galera. Isso aconteceu lá em 1942, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e a cobra fumou. Se liga nesse vídeo para você entender essa expressão e tudo sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui e nesse vídeo eu vou explicar o porquê o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, qual foi a participação brasileira no combate e quais foram as consequências da sua participação na guerra. Com o início da Segunda Guerra, que aconteceu no ano de 1939, o Brasil manteve inicialmente uma postura neutra, não se aliando nem ao eixo e nem ao lado dos aliados. Nosso presidente, pessoal, o Getúlio Vargas, era conhecido por ser uma pessoa muito dúbia, um cara que jogava de todos os lados, e na guerra não foi diferente. O Brasil até o ano de 1938 tinha como seu segundo maior parceiro comercial a Alemanha, só ficando atrás dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, galera, 22% de todo o valor da exportação brasileira vinha de vendas para os germânicos. Na sua maioria, café e algodão eram os produtos mais exportados. Além disso, os dois governos, tanto o alemão quanto o do Getúlio, tinham muitas semelhanças. Ambos eram assumidamente contrários ao comunismo e cooperavam entre si nesse ponto. Um exemplo disso foi a prisão e extradição da Olga Benário Prestes, uma comunista judia que foi presa no Brasil e enviada para a Alemanha para julgamento. Por fim, a Olga acabou sendo executada em 1936. Existia também dentro do Brasil um partido nazista, galera, que atuava em cerca de 17 estados. Vocês sabiam disso? Sabia não? A proximidade não para por aí, pessoal. Em 1937, quando Getúlio dá um golpe em si mesmo, sim, isso aconteceu, mas fica para outro vídeo, e acaba declarando o Estado Novo, o Vargas outorga uma constituição, um conjunto de leis ali, que tinham muitos pontos inspirados no modelo fascista polonês. Essa constituição ficou conhecida como Constituição Apolaca. O Brasil comprava também armas da indústria alemã. A empresa Krupp, que desenvolveu centenas de peças de artilharia para o nosso exército brasileiro, é um exemplo disso. Essa proximidade e certa semelhança aí nesses dois modelos autoritários de governo entre os dois países faz com que muitas pessoas pensem e falem que o Brasil quase entrou do lado alemão na guerra, o que é um certo exagero, tá bom? O Getúlio praticava a chamada neutralidade interesseira, brasileira, né? E tentava tirar os benefícios de todos os lados da situação. E outro ponto, galera, após a declaração aí do Estado Novo, em 1938, o Brasil adotou um tom nacionalista que iria reprimir os imigrantes com costumes alemães, italianos e japoneses. Exemplo, a proibição de se falar esses idiomas dentro do território nacional, uma medida que atingiu uma grande parte da população que era imigrante justamente desses três países. Para vocês terem uma ideia, antes do início da Segunda Guerra Mundial, cerca de 600 mil pessoas usavam o alemão como sua língua primária aqui dentro do Brasil. Essas proibições do governo do Vargas geram um certo desconforto entre os dois países, porém é importante ressaltar que eles ainda não eram inimigos. Se do lado alemão a coisa esfriava, do lado americano esquentava bastante. Franklin Delano Roosevelt, pessoal, o presidente dos Estados Unidos da época, estava bem de olho aí na relação entre Brasil e Alemanha. Ele estava com medo, obviamente. Os Estados Unidos não queriam uma base alemã dentro da América, né, galera? Dentro do seu quintal. Como bom malandro, o Roosevelt decidiu dar aquela chavecada no Brasil. Os Estados Unidos decidiu se aproximar de todos os países latinos na chamada política de boa vizinhança. Os Estados Unidos dão uma graninha aí para o Brasil construir a sua primeira siderúrgica nacional, a CSN, e também dão uma grana para a criação da empresa Vale do Rio Doce, duas companhias chaves no plano de industrialização do Getulhão aqui para o Brasil. Foi esperto o gaúcho, tchê. Além da bufunfa para investimentos, os americanos vão começar a introduzir elementos latinos dentro da sua cultura. Exemplo, a Feira Mundial de Nova York de 1939, shows musicais nos States com artistas latinos, como a grande Carmen Miranda e seu chapéu de frutas tropicais. E sobrou até pra Disney, galera. Fizeram um filme dos Vingadores salvando o Rio de Janeiro. Não, né? Zoeira, galera. Mas os estúdios Walt Disney, em 1942, apresentam o filme Alô Amigo, introduzindo o personagem BR, o Zé Carioca, que era um amigo do Pato Donald. Mas as coisas esquentam de vez com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Após o ataque japa a Pearl Harbor,
os gringos declaram guerra ao eixo. Aí o Brasil, agora super próximo aí dos Estados Unidos, não tem mais condição de se manter neutro, né, pessoal, por muito mais tempo, e acaba rompendo as relações com a Alemanha, a Itália e também com o Japão. Os americanos cobram, né, esses favores que fizeram para o Brasil aí, estabelecendo diversas bases no Nordeste brasileiro, que era uma região estratégica para o controle aéreo e marítimo de todo o Atlântico Sul, além do Nordeste ser o ponto mais próximo da América do continente africano, onde estava rolando aí parte da batalha. A maior dessas bases dos Estados Unidos era a de Parnamirim, em Natal, sendo essa a maior base americana fora do seu território. Mas e se o Brasil se recusasse a permitir o estabelecimento das bases, ou até pior, e se ele entrasse na guerra do lado alemão? Que viagem é essa, véi? Bom, aí os caras iriam garantir que isso não rolasse na base da porrada, pessoal. Existia o plano Rubber, borracha em inglês, que basicamente era um plano de ataque ao norte e nordeste brasileiro em caso de não cooperação brasileira. Muito amigos, hein, americanos? Mas por fim, o Vargas acaba cooperando. Bom, se um lado ficou feliz, o outro ficou pé da vida, né, galera? Italianos e alemães autorizam a partir de então o ataque de submarinos do eixo a embarcações do Brasil, e é exatamente isso que começa a rolar por aqui. Nos 8 primeiros meses de 1942, 36 navios mercantes brasileiros foram afundados, causando a morte de quase 2.000 civis. Aí a galera foi à loucura, né? O povo foi às ruas pedindo uma resposta do governo brasileiro aos ataques que nós estávamos sofrendo. Até que no dia 22 de agosto de 1942, o Brasil declara guerra ao eixo. Mas o Brasil só vai começar a se mexer mesmo em 1943. No dia 28 de janeiro de 43, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, se encontra com Getúlio Vargas e nessa reunião fica acordada aí a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. O mais engraçado dessa situação, se assim a gente pode dizer, é a frase que o Roosevelt usou para definir o Getúlio Vargas: um ditador em defesa da democracia. Era o ditador de estimação dos Estados Unidos, né? Olha que maravilha, né, pessoal? Que fase! Mas mesmo assim, o tempo passou e nada do Brasil na Segunda Guerra. A opinião pública dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar tropas para a guerra. Mas qual era o motivo para tanta demora assim? Primeiro, eram questões políticas. Não havia, pessoal, um consenso aí sobre o envio das tropas brasileiras. Aonde eles iriam atuar? Qual seria o número do contingente? Os ingleses, pessoal, para vocês terem uma ideia aí, eram até mesmo contrários à entrada do Brasil na guerra. E o segundo motivo era por questões operacionais. O exército brasileiro não estava preparado para uma guerra moderna. Faltavam armamentos e experiência para a turma. Isso foi resolvido através de um intercâmbio militar entre Brasil e Estados Unidos. Soldados brasileiros foram enviados para os States e vice-versa. E o Brasil recebeu também armas, peças de artilharia e carros de combate. Lembra do lance da cobra fumar? Pois é, a coisa pegou tanto, pessoal, que o símbolo não oficial da FEB era uma cobra fumando um cachimbo, um símbolo que foi estampado no uniforme dos nossos soldados. Mas a primeira fumada do Brasil para cima dos alemães veio da Força Aérea Brasileira, a FAB. Em 1943, um submarino alemão foi afundado pelo piloto da FAB, Alberto Torres, a bordo do seu avião modelo Catalina, a primeira vitória brasileira na guerra. O símbolo da FAB, pessoal, a instituição que havia sido fundada em 1941, se tornou, após aí o treinamento dos pilotos fora do país, um avestruz com um escudo e uma arma na mão com a escrita Senta a Pua. Um avestruz porque os pilotos diziam que comiam uma ração militar muito ruim nos treinamentos e viviam aceitando e comendo tudo que ofereciam para eles como um avestruz de verdade. E a frase Senta a Pua podemos traduzir aí basicamente como um mete bala. Sabiam dessas informações que eu passei até aqui, pessoal? Se não, então eu acho que esse conteúdo já vale a sua inscrição, vale não? Se inscreve aqui no canal para você aprender mais sobre história e ficar por dentro de todos os vídeos que eu for lançando por aqui. Galera, mais da metade das pessoas que estão assistindo os meus vídeos aqui do canal não são inscritos. Então confere aí a sua inscrição e me dá aquela moral e ajuda no crescimento do canal, para eu trazer sempre mais conteúdos para vocês. Agora voltando. Após a confusão política resolvida, foi decidido que o teatro de operações do Brasil seria a Itália, lutando ao lado dos aliados e italianos antifascistas. Cerca de 25.000 soldados foram enviados para a batalha. Destes,
400 eram membros do esquadrão da Força Aérea. O primeiro escalão brasileiro desembarcou em Nápoles no dia 14 de julho de 1944. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. Logo de cara, os brasileiros aí teriam que enfrentar dois inimigos, galera. Os alemães e o frio, com temperaturas que chegavam a 20 graus abaixo de zero. As principais campanhas em que o Brasil participou foram nas ofensivas à linha gótica, uma linha de defesa alemã que ficava aí no norte da Itália, galera. A batalha mais famosa foi a de Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945. Por 3 vezes, os brasileiros tentaram tomar o monte sem sucesso, até que na quarta tentativa, nossos bravos soldados derrotaram a defesa alemã e anunciaram: Castelo é nosso. Na tomada da cidade de Montese, em abril de 45, os brasileiros lideraram e comandaram toda a operação, sem o apoio dos demais aliados, pessoal. Foi uma treta 100% alemão contra a BR. Depois de 3 dias de confronto e mais de 400 baixas, o exército brasileiro vence essa sangrenta batalha. O troco alemão vira em julho de 2014, no Mineirão. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Agora falando sério, galera, os nossos soldados foram casca grossa mesmo e lutaram pesado contra um poderoso inimigo. No dia 2 de maio de 1945, os brasileiros encontram os franceses na cidade de Susa, encerrando a participação do nosso país na Segunda Guerra Mundial. Ao todo, foram 239 dias em missão sem parar, mais de 7 meses seguidos em combate, pessoal. O nosso exército teve no total 500 baixas, incluindo mortos e desaparecidos. Porém, o Brasil foi muito bem. Os pracinhas fizeram mais de 20 mil prisioneiros, incluindo nessa conta 2 generais e 400 oficiais. Capturou 1.500 veículos e mais de 80 canhões. A FAB, com seus pilotos a bordo dos seus caças P-47, fizeram um total de 445 missões com mais de 5.000 horas de voo, destruindo veículos, pontes, blindados, estoque de armas e até mesmo uma refinaria de petróleo, sempre dando suporte aéreo às tropas terrestres da FEB. Por fim, nossos bravos guerreiros terminam a guerra respeitados por aliados e também por inimigos. A consequência da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi a exposição de uma grande contradição que acontecia dentro do país. De um lado, lutávamos contra governos ditatoriais e autoritários, e de outro, vivíamos dentro do nosso próprio regime de repressão. Por isso mesmo, Vargas fez questão de uma rápida dissolução das forças expedicionárias, ainda em solo italiano, galera, com medo de um retorno triunfal de uma tropa que, em sua maioria, era composta por civis voluntários e que poderiam surgir como símbolos de uma democracia. Mas o tiro já havia sido disparado. Em outubro de 1945, uma junta militar depõe Getúlio Vargas, pondo fim ao Estado Novo. Curtiram o vídeo, pessoal? Bacana aprender mais sobre a história do nosso próprio país, não é? Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para vocês não ficarem por fora dos próximos vídeos que eu lançar por aqui. Eu vou deixar uma sugestão para vocês de um vídeo sobre o Brasil, mas com um assunto um pouco mais atual. O vídeo explica como funciona a economia brasileira. Para assistir, é só clicar no card que está aparecendo aqui na tela final. Obrigado a todos vocês que ficaram comigo até o final. Vocês são casca grossas, iguais aos nossos pracinhas. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Sociedade da História.